Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Nunca sabe a hora que vocês estão nos vendo, né? Mas hoje é quarta-feira, então nós vamos levar aí os temas da semana, né? Vamos bater um papo sobre alguma coisa que está nos incomodando ou que a gente está vendo no dia a dia da gente, tá ok? Eu infelizmente não consegui fazer o vídeo do sábado sobre as polêmicas da semana. Eu peço aí desculpas para você, mas é que eu estava realmente muito comprometido com os meus bichinhos, tá? Em especial com o meu querido Arthur. Então não deu, foi um fim de semana bastante pesado aí para cuidar do Arthur. Mas vamos rodar a vinheta e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre jornalistas e o jornalismo que é praticado hoje em dia, tá bom? Roda a vinheta. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um tema aqui para a gente conversar um pouquinho, que é a respeito do jornalismo e de alguns jornalistas que estão aí constantemente na mídia, principalmente agora, né, com a questão das mídias sociais, do YouTube, do Facebook e Instagram e tudo mais. Eles têm uma convivência maior com a gente do que nós tínhamos antigamente, quando era somente através do rádio ou da televisão, ou até mesmo da parte da imprensa escrita. Eu acho importante ressaltar a imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro, que sempre foi muito atuante, muito importante, desde a época da Primeira República, né? Então, e uma coisa engraçada, né, que poucos sabem, o primeiro jornal impresso no Brasil foi o Correio Brasiliense, que foi feito em Londres em 1808, se não me falha a memória, né? Foi o primeiro jornal que era mensal, impresso em Londres e que tratava das coisas brasilienses, que na verdade não tinha nada a ver com Brasília, e sim com os habitantes do Brasil. Então esse foi o primeiro jornal impresso que nós tivemos. E a imprensa só teve o seu reconhecimento, né, quando nós tivemos a primeira Constituição brasileira em 1824, onde já determinava ali que a imprensa era livre. Porque a imprensa sempre teve um papel muito importante em todos os governos, em todas as repúblicas, na República Velha, na República Nova de Getúlio Vargas, né? Ela sempre teve, né, um papel assim, de trazer denúncias, de apurar fatos, e sempre teve o seu reconhecimento. Foi assim na época da ditadura militar, apesar da censura, né, que houve principalmente na televisão, em tudo quanto era lugar. Vocês mais velhos, assim como eu, vão lembrar das famosas receitas que apareciam no jornal Estado de São Paulo, né, dos versos de Camões, né, porque eram matérias que eram suprimidas, né, pelos censores, e de última hora, então, eles tinham que substituir aquelas colunas do jornal por alguma coisa. Com o evento da internet, principalmente com o crescimento das mídias sociais, né, a informação ficou muito mais aberta. Então isso, de um lado, é muito bom, porque a informação ela fica mais pulverizada, mais acessível às pessoas, e de um outro lado traz um problema muito sério, que é o problema de você criar as notícias mentirosas, as notícias falsas, que elas são assim divulgadas como um rojão, né? Em questão de minutos, são 15, 20, 50, 100 mil views, mais Y de compartilhamentos, e aquilo que era uma notícia falsa se espalha como uma verdade absoluta mundo afora.
Então essa é uma outra coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, aliás, muito cuidado. E toda vez que você lê alguma coisa estranha, procure pesquisar. Existem hoje sites, né, que você pode investigar se aquela notícia que você está vendo ela é verdadeira ou não. Né? Busque aí as fontes, busque as informações, principalmente com essas mensagens de WhatsApp, que elas são... toda vez que vem lá encaminhada, vocês deem uma checada, porque tem sempre alguma coisa estranha acontecendo quando aquela notícia for muito assim absurda sob o ponto de vista de quem a lê. Então é importante, né, que a gente sempre cheque a veracidade e a fonte de informação daquela notícia que a gente está lendo e que a gente considera ela de alguma forma meio estranha. Principalmente agora com esse assunto da pandemia, e as pessoas estão com muito mais acesso, né, à internet e às mídias sociais, é muito fácil de alastrar, né, essas notícias absurdas que a gente tem visto a todos os instantes por aí pipocando. Principalmente com relação à doença, com relação ao Covid, a destruição de imagens, de figuras públicas é uma coisa que também me incomoda e deve incomodar vocês bastante. Né? Então, o que eu trouxe? Né? Eu trouxe assim, hoje essa discussão para a gente pensar um pouquinho, né, como é que essas mídias sociais elas destroem imagens, constroem de um outro lado muitos paradigmas, né, que a gente tem que sair enfrentando, e para isso é importante uma boa leitura e que a gente leia e procure as informações em fontes confiáveis. Né? E de um outro lado, né, o que está me chamando muito a atenção é hoje alguns jornalistas, ou vários jornalistas, que construíram um nome forte, né, um nome bastante respeitável, e hoje eles estão, né, se autodestruindo ao criarem, ao defenderem o indefensável. Né? Tem certas coisas que a gente, por mais fanático que você seja por alguma coisa, por um político, por um time de futebol, seja lá o que for, né, você tem que manter o bom senso. Sempre é fundamental o bom senso em todas as atividades, e principalmente no jornalismo. Hoje a gente não tem encontrado esse bom senso com alguns jornalistas que usam de mídias sociais e usam do rádio, usam da televisão para defenderem muitas vezes o indefensável e se expõem, né, de uma maneira até bastante ruim para a imagem deles ao defenderem coisas que são indefensáveis. Bom, gente, o tema de hoje é esse, é mais uma reflexão, um bate-papo aí para a gente conversar e vocês pensarem um pouquinho nesse pessoal aí que está hoje, né, se vendendo por alguma causa que a gente ainda vai descobrir qual é a causa, né, que eles tanto defendem, tá bom? Gente, uma boa tarde para vocês, uma boa noite, um bom dia. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Antes de saírem daqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, né? E acompanhar-nos também no Twitter, Conversa_Mole. A gente sempre tem aí uma novidade para bater o papo, e no sábado nós temos os temas para serem discutidos, as polêmicas da semana, os itens que mais trouxeram a discussão nas mídias impressas, eletrônicas, etc. A gente sempre bate um papo com relação a isso que aconteceu. Tá bom? Pessoal, tamo junto, a gente se vê por aí.